Oi, somos o grupo 3, a Elite. Somos compostos por Ingrid Pereira, Alexandre Henrique, Andressa Luiz, Eduardo Jesus, Ismael Moura, Rian Oliveira, Marina, Vitória Souza e Yasmin Lara. E vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Rutherford nasceu em Bridgewater, na Nova Zelândia, no dia 30 de agosto de 1871. Desenvolveu diversos trabalhos com radioatividade, eletromagnetismo e estrutura atômica. Conseguiu diferenciar 3 formas de radiação: alfa, beta e gama. Através deste e de outros trabalhos, concluiu que os elementos radioativos sofrem desintegração, lei da decomposição atômica. Por sua valiosa colaboração na área da radioatividade, recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1908. Em 1911, Rutherford desenvolveu um modelo atômico em que o átomo seria composto de um núcleo denso e girando ao seu redor estariam os elétrons. Além disso, realizou a primeira reação nuclear artificial da história, transmutação nuclear. Em sua homenagem, o elemento químico de número atômico 104 recebeu o número de Rutherford. Baseando-se em suas constatações, Rutherford apresentou no ano de 1911 um modelo atômico, o qual foi reconhecido e batizado de átomo de Rutherford. O modelo trazia a forma planetária, onde o átomo ficava envolto por eletrosferas. Outra conquista importante de Rutherford veio no ano de 1917, na qual ele realizou o experimento que dividia pela primeira vez o núcleo atômico. Imagina só a repercussão desse feito. É por esse e por outros motivos que Rutherford entrou para a galeria dos maiores gênios da história da química. Estudou em sua cidade natal, frequentou a Universidade de Wellington, onde em 1893 se graduou em Matemática e Física. Ganhou por concurso uma bolsa de estudos para a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Em Cambridge, trabalhou no laboratório Cavendish, sob a orientação de J. J. Thomson, o físico que descobriu os elétrons, onde fez pesquisa sobre o movimento de partículas atômicas ou moléculas eletricamente carregadas, os íons. Desde o início do século V a.C., mesmo sem nenhum recurso tecnológico, o filósofo grego Demócrito de Abdera já acreditava que toda a matéria seria formada por átomos. Ele concluiu que, para explicar a existência do mundo tal como o conhecemos, a divisão da matéria não pode ser infinita, isto é, que há um limite indivisível, o átomo. Para ele, os átomos se comportavam da mesma forma que as partículas de poeira contrastando com um raio de sol, aleatoriamente, alguns se aglomerando, outros se dispersando, outros ainda nunca se juntando com outro átomo. Esse conceito antigo do átomo foi consolidado na ciência em 1808 pelo cientista inglês John Dalton, que comprovou erroneamente por experimentos científicos limitados que o átomo seria indivisível, maciço e com forma esférica. Na sua opinião, a matéria seria formada por bolas de bilhares que poderiam ser arranjadas gerando novas substâncias. Somente em 1911, o químico e físico neozelandês Ernest Rutherford contestou a teoria de Dalton através de uma experiência relativamente simples.
Para verificar se os átomos eram maciços, Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro com pequenas partículas de carga positiva, denominadas partículas alfa, emitidas por um material radioativo proveniente do polônio. Ele observou que a maior parte dessas partículas atravessava a lâmina, algumas eram repelidas e outras eram desviadas. A conclusão que ele chegou era: átomo possui um grande vazio e seria formada por outras partículas, os prótons e elétrons. O átomo seria constituído por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Essa nuvem eletrônica era composta por elétrons que giravam em órbitas elípticas ao redor do núcleo, como o sistema solar. Esse era o motivo pelo qual algumas partículas foram repelidas, pois elas batem no núcleo atômico de ouro, enquanto as que foram desviadas elas passaram muito perto do núcleo do ouro, que era o positivo, gerando uma repulsão. O átomo é a unidade básica da matéria, e no decorrer da história, vários cientistas tentaram explicar e provar sua estrutura. E agora vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford. A partir de seus experimentos, concluiu que o átomo não poderia ser maciço. Ele deveria apresentar um núcleo muito pequeno em relação ao seu tamanho total, no qual a maior parte do átomo seria então vazia. Chegou a essa conclusão considerando que a maioria das partículas alfa atravessava livremente a lâmina metálica. Poucas partículas alfa eram desviadas e um número menor ainda era refletida. Esse fato levou o cientista a concluir também que o núcleo apresentaria quase a totalidade da massa do átomo e teria carga positiva. As partículas alfa, que são positivas, eram então desviadas quando se aproximavam do núcleo ou repelidas quando lançadas diretamente contra o centro positivo do átomo. Assim, como a Terra e os demais planetas giram ao redor do Sol, os elétrons giram em torno do núcleo para equilibrar a carga positiva. Os estudos de Rutherford com diferentes tipos de átomo o levaram a concluir, com segurança, que o tamanho da eletrosfera é de 10.000 a 100.000 vezes maior que o tamanho do núcleo. Em comparação, se um átomo tivesse o diâmetro do Maracanã, o núcleo seria mais ou menos o tamanho da cabeça de um alfinete. Então, Rutherford elaborou outro modelo, dividindo o átomo em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera será ocupada pelos elétrons com carga negativa e o núcleo pela região central do átomo, constituída pela carga positiva, que são os prótons. E a conclusão foi de que o volume do núcleo atômico é da ordem de 10.000 vezes menor que o volume do átomo e concentra praticamente toda a massa do átomo. A falha do modelo de Rutherford. O modelo atômico proposto por Rutherford parecia ser a solução completa para o problema da estrutura atômica. Sua teoria mostrava que os elétrons não poderiam estar estacionários como o proposto de Thomson, devido à forte atração eletrostática imposta pelo núcleo. De acordo com suas proposições, a única solução seria apontar uma movimentação eletrônica em órbita, as quais poderiam ser comparadas com a dos planetas. Sempre ao redor do núcleo. Para Rutherford, o átomo teria um núcleo positivo, que seria muito pequeno em relação ao todo, mas teria uma grande massa
e ao redor destes, os elétrons que descreviam órbitas circulares em altas velocidades, para não serem atraídos e caírem sobre o núcleo. A eletrosfera seria cerca de 10.000 vezes maior do que o núcleo atômico, e entre eles haveria um espaço vazio. A falha do modelo de Rutherford é mostrada pela teoria do eletromagnetismo, que aponta que toda partícula com carga elétrica submetida a uma aceleração origina a emissão de uma onda eletromagnética. O elétron, em seu movimento orbital, está submetido a uma aceleração centrípeta e, portanto, emitirá energia na forma de onda eletromagnética. Dessa forma, o novo átomo proposto estaria violando as leis eletromagnéticas conhecidas na época, segundo as quais o elétron deveria descrever em torno do núcleo órbitas cada vez menores, até o momento em que acabaria se precipitando sobre o núcleo. Entretanto, verifica-se que a matéria que conhecemos possui estabilidade não prevista pelo modelo de Rutherford, que viria a ser explicado alguns anos mais tarde por Bohr.